Ok, continuando aqui com essa terceira e última parte, onde eu estou dando uma resumida, uma explicação resumida, mas com bastante conteúdo. E eu peço a você, quando for ler a Bíblia, analise a palavra que você está lendo. Não conhece uma palavra, procure um dicionário. De preferência, tenha no mínimo 2 ou 3 versões da Bíblia. Não use somente uma versão, porque muitas vezes você pode estar usando uma versão com o português de 100 anos atrás. E aí você vai ter dificuldade para entender o que aquela palavra significava realmente. Isso não é mudar o significado da palavra de Deus, mas sim é compreendê-lo de uma forma clara o que realmente ele está dizendo, ok? Mas pegue a sua palavra, pegue a sua Bíblia, e como eu disse, eu estou usando a Bíblia, versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Mas eu tenho aqui pelo menos umas 38 Bíblias diferentes, né? E você possa acompanhar comigo. Continuando falando sobre a promessa de Cristo, lá em Marcos capítulo 16, que ele pediu para os apóstolos anunciarem o Evangelho, né? Deu a ordem para eles, e que todos que crescem falariam novas línguas. Vemos que no Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, os apóstolos falaram em outros idiomas, e as pessoas puderam entender e ouvir o Evangelho pregado na sua própria língua materna. Vimos também que Paulo ele enviou alguns discípulos para pregarem o Evangelho lá na Ásia. E essas pessoas que ele enviou, eles receberam o Espírito Santo pela imposição das mãos. Não soprando, viu, pastor? É pela imposição das mãos, logo após terem sido batizadas em nome de Jesus Cristo. E isso durou por um espaço de 2 anos. Agora vamos ver lá em Corinto o que estava acontecendo com a igreja, aonde que as pessoas haviam recebido o Espírito Santo e estavam falando em outros idiomas, só que estavam fazendo isso de uma forma sem ordem, sem ordem no culto. Estava bagunçando. E Paulo manda essas cartas para orientá-los e corrigi-los. Vamos começar aqui. Eu quero deixar bem claro que a palavra de Deus ela não tem como ser contraditada. Não, perdão, não tem como ser contrariada. Eu errei. Não tem como ser contrariada. Por quê? Porque o que está escrito nas Escrituras é o fato. Não tem como mudar isso. Tá certo? Eu quero deixar bem claro também que o Espírito Santo é o poder de Deus para que nós possamos entender as coisas de Deus. Exatamente. Ele é o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus deixado ao homem para que o homem possa estar ali com o seu Consolador até que Jesus Cristo volte. Amém? Então aqui no 1 Coríntios capítulo 12 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, olha só, Espírito Santo, afirma anátema Jesus. Anátema significa maldito. Então ninguém com o Espírito Santo pode falar contra Cristo. Entendeu? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Está vendo que ele compara o Espírito de Deus ao Espírito Santo? É o mesmo Espírito? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Já imaginou Jesus caindo no chão e rolando? Já imaginou as pessoas gemendo sem saber o que estão falando ali? Como o evangelho seria escandalizado se João entrasse num transe ali, caísse na água com Jesus, após Jesus ter recebido o Espírito Santo, comparado em forma corpórea de pombo? Como seria escandalizado Jesus? Porque Jesus já era chamado de filho do diabo, que já era falado que ele era o rei do inferno, sei lá. Os fariseus falavam que ele tinha Beelzebu, ou que ele era Beelzebu. Você imagina Jesus ali entrando em um transe, caindo no chão, rolando, ou falando de uma forma que ninguém entendesse, em um outro idioma, que não fosse um idioma humano, mas fosse balbucios de palavras sem lógica. Você imaginou como Jesus seria maltratado? E é por isso que o Espírito Santo ele é concedido a cada um visando a um fim proveitoso. Bom, eu oriento a você para que você possa ler esse capítulo 12 inteiro. Mas agora eu vou direto para o capítulo 14, senão ficarei muito tempo aqui. Capítulo 14. Olha o que Paulo fala aqui. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, ensineis, proferir, ensinar a palavra. Pois quem fala em outra língua,
Lembrando que a Almeida Corrigida fala em língua estranha. Mas lembra que isso é uma expressão de 100 anos atrás. Aqui é outro idioma. Quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. So try to wonder if I start talking English with you. Maybe you can, or maybe you cannot understand me. Você entendeu o que eu disse para você? Pois é, eu sei o que eu falei, e Deus sabe o que eu disse. Mas se eu falar com uma pessoa que não sabe inglês, ela não vai saber o que eu digo. Então, eu estou falando apenas para mim e para Deus. E é isso que Paulo disse aqui no versículo 2. Mas o que profetiza fala aos homens, o que ensina fala às pessoas, aos homens, edificando, exortando e consolando. E o que fala em outra língua, assim mesmo se edifica. Porque se eu falar no idioma que eu conheço ou outro idioma, apenas eu irei desenvolver, apenas a minha pessoa irá desenvolver. Mas o que profetiza edifica a igreja. O que ensina está edificando a igreja, ao grupo de pessoas que estão ali. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior. Olha, é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, se você estiver na igreja e você estiver vendo pessoas falando em idiomas, em outras línguas, e ninguém interpretar, a igreja não está sendo edificada. Mas se tiver um pastor pregando, ensinando a palavra, anunciando o evangelho, explicando a Bíblia, aí sim está sendo edificada a igreja. E é isso que Paulo está pedindo para que aconteça ali em Corinto. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Vou aproveitar em quê? Se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim como instrumentos inanimados. Paulo compara com uma flauta que toca uma música incerta, ou uma citara que toca uma música incerta, ou uma trombeta que toca errado. Como é que vai se preparar para a guerra? E Paulo continua explicando aqui no versículo 10 que há sem dúvida muitos tipos de voz no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, se alguém falar em um outro idioma, tem que ser um idioma humano, uma voz do mundo, e não uma voz que seja estranha. Na verdade, essa história de língua dos anjos, quando os anjos falavam, até 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre isso, ainda que eu fale a língua dos anjos é o evangelho, é o ensinamento de Deus. Quando Abraão conversou com os anjos, falou na linguagem deles, falou na linguagem de Abraão. Não adianta Deus enviar um mensageiro e falar lá, 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 e você não entender nada. Seria um Deus muito burro enviar alguém para falar com você e você não saber o que ele está falando. Se até um jegue, quando Deus usou para falar, ele fez com que esse jumento, com que esse jegue ali, expressasse na linguagem de quem estava montando. Então, da mesma forma, o idioma tem que ser para passar, para ensinar. E é isso que Paulo vai falar agora. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Ou seja, você tem que profetizar na igreja, não ficar falando em um som que não tenha lógica. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que também possa interpretar. Tem que interpretar o idioma, meu amado. Vamos pular algumas partes aqui, mas eu aconselho você a ler o capítulo inteiro, tá ok? O que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orareis com a mente? Cantareis com o espírito, mas também cantareis com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém? Se você falar em uma língua e você sabe o que você está dizendo, como é que a pessoa que não fala o mesmo idioma que o seu vai dizer amém? Visto que não entende o que dizes. Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Não adianta, o outro não vai saber o que está dizendo se você falar em outro idioma para ele. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja. É Paulo falando aqui, não é eu que estou inventando isso não. Está aqui, ó. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Então Paulo agora vai explicar que as línguas constituem um sinal para aqueles que não são cristãos, que não eram daquele povo, para poderem entender, né? Se fosse pregar para um japonês, tem que falar em japonês. Uma pessoa de um outro país, na língua dele. Olha o versículo 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. A profecia, o entendimento já é para a gente que crê. Mas se chegar uma pessoa que não entende o que nós falamos,
o que nós aprendemos, tem que falar em línguas para que ela possa entender o Evangelho, para depois ela compreender a profecia. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, ou seja, pessoas que não conhecem, não sabem o que é aquilo, não dirão porventura que estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Ou seja, você vai explanar a palavra, vai explicar a palavra, proferir, profetizar, mostrar o que a palavra de Deus ensina. E não ficar falando em outro idioma. Quando é outro idioma é bom. O ruim é quando é balbucios de palavras sem sentido. Para terminarmos aqui, vamos agora para o versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunires, um tem salmo, outro doutrina, e este traz revelação, e aquele outro língua, e ainda outro interpretação, ensinamento de Paulo. Por que não estão interpretando quando vocês estão falando em idiomas? Se é que é idiomas. Seja tudo feito para edificação da igreja. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3. Ou seja, está o grupo ali reunido. Se começa 2 a falar em outras línguas, no máximo 2 ou 3 no máximo. Não é a igreja toda não. Senão a igreja não é edificada. E isto sucessivamente, e haja quem interprete. Tem que haver intérprete, viu? Senão não vai dar certo. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus. É claro isso, não é? Está bem claro isso. Mas é em caso de falar em outros idiomas. Lembra da promessa de Cristo. Não pode mudar a palavra de Deus. Não pode mudar os ensinamentos de Jesus. Ele falou que falariam em outros idiomas. Ah, pastor, mas meu pastor ensinou que quando você é batizado com o Espírito Santo, você fala em outras línguas, em língua dos anjos. Só que Jesus falou que o Espírito Santo iria fazer você falar em línguas para falar em outros povos. Vimos escrituras sobre isso. E não para ficar enrolando. E Paulo aqui está explicando que não é para ficar falando som sem sentido. Ele até compara a instrumentos inanimados. Você entendeu a mensagem? Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Entendi isso, meu amado. Ah, pastor, mas eu fico totalmente fora de si. Olha o versículo 12. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tenho certeza, se você ler esses capítulos de forma com o coração bem aberto, com a mente aberta, disposto a ler o que a palavra de Deus está ensinando, você entenderá o que eu disse. Se você gosta de tradições ou de costumes, é um direito seu. Cada um de nós é livre. Né? Nós vemos os católicos que acendem velas, que oram para imagens. Isso é um direito que eles têm. Não significa que a Bíblia tem que dar base para isso ou dar base para isso. Eles estão errados. Mas nós temos que respeitá-los como pessoas. Amém? E você também, irmão pentecostal, você que tem os costumes de falar, enrolar a sua língua, é um direito seu. Até a Igreja Católica está fazendo isso agora. Mas se você seguir a Bíblia, você verá que não é isso. Eu sei que é meio difícil para a gente que foi criado no meio pentecostal poder entender isso. Ainda mais hoje em dia que todo mundo está virando pentecostal. Né? Hoje em dia parece que virou um hábito, significa que está sendo renovado espiritualmente, ou que é nova unção. E a Bíblia não fala nada disso de nova unção. O Espírito Santo de Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Muito obrigado por estar assistindo os meus vídeos. E eu espero que você possa entendê-lo. Quero dizer que eu te respeito e sou grato a Deus por cada ministério que eu vejo aberto. Pode ser pentecostal, tradicional, desde que fale de Deus. Mas cá entre nós, se usarmos a palavra de Deus de uma forma mais sincera, mais pura e seguirmos sem alterarmos esse registro, seremos muito abençoados. Que Deus te abençoe e até a próxima vez. Fique com Deus.